Vocês já abriram mão de alguma coisa? Alguém já abriu mão de alguma coisa? Sim. Ali. Tiago teve que abrir mão do ministério, né? Todos nós já fizemos isso, né? Todos nós já abrimos mão de alguma coisa. Vocês conseguem lembrar de alguma coisa que vocês abriram mão recentemente? Alguém lembra, assim, alguma coisa que fez diferença, que abriu mão? Você abriu mão de dormir para vir no culto. Muito bem, parabéns. João, você está pensando, né? O que eu abri mão? É isso? E disso que vocês abriram mão, como é que foi? Foi difícil, Ricardo? Não foi difícil, né? Mas tem coisa que é difícil abrir mão, não tem? Ou não? Abrir mão é fácil, a coisa mais fácil do planeta, do mundo. É isso? Não, não é. Disso que vocês abriram mão, ou que eventualmente em algum momento vocês abriram mão e que foi difícil, como é que as outras pessoas do círculo de vocês, com quem vocês convivem, com quem vocês estão juntos, como é que eles entenderam isso? Disso que vocês abriram mão? Isso é bacana, legal? Ou você está maluco? Para que você abre mão disso? Tem gente que vai dizer assim, Ricardo, eu ia ficar dormindo, né? Assiste depois, vai ser gravado mesmo, né? Depois você assiste. Mas aí tu teria que abrir mão de uma outra coisa, que você, isso, Leoni falou, é uma coisa que você só tem aqui. Aliás, isso é uma coisa importante, que quem não vem aos cultos abre mão, né? Abre mão da Santa Ceia, dessa comunhão com Jesus, Eu quero colocar aqui para vocês algumas frases que a gente encontra na internet sobre essa história do abrir mão, né? Quem não consegue abrir mão de nada, né, não consegue mudar nada. O que vocês acham dessa frase aí? Dá para a gente pensar, né? Na verdade, assim, a gente não quer aqui fazer um juízo das frases, porque elas têm seu contexto, têm seus autores e têm a sua interpretação. Mas é importante a gente olhar como é que as pessoas, como é que o mundo à nossa volta justamente enxerga essa coisa de abrir mão. Né? Uma outra frase aqui, abrir mão não quer dizer que eu não queira. Tiago já falou várias vezes, né? Se eu precisar, eu volto para o ministério, faço colóquio e sigo o pastor. Essa é a minha primeira vocação. Então, não é que ele não queira ser pastor, mas ele se sente chamado, né? E assim como muitas pessoas, né? Não é porque o Ricardo abriu mão de dormir domingo de manhã, ele não queira dormir, né? Porque nos outros domingos ele vai dormir, ele vai, né? Quando tem culto sábado, ele vem no culto no sábado para poder dormir domingo, né? Tem essa escolha, pode fazer essa escolha. Mas é importante a gente ter isso claro para nós. Uma outra frase: quem sabe o que quer, sabe do que não deve abrir mão. O que nós queremos com relação à palavra de Deus, com relação a Deus, com relação àquilo que nós estamos aqui na igreja para receber? Permitam-se vocês a pensar assim: estou na casa de Deus para receber,
não para dar, mas para receber. Nós sabemos do que nós queremos aqui, e aí essa frase vai fazer sentido. Se nós sabemos, então nós sabemos do que não devemos abrir mão. É uma reflexão interessante. Às vezes, para mudar, é preciso abrir mão de si mesmo e deixar morrer o velho eu. Essa já combina com o nosso princípio que nós usamos quando confessamos os nossos pecados a Deus. Nós somos pecadores naturais. Precisamos abrir mão. Aliás, quando Lutero explica como é que acontece no dia a dia de nossa vida, aquilo que Deus faz no batismo, ele diz que é um exercício diário que precisamos fazer, que é afogar o velho homem em nós, o velho ser em nós, o velho eu, o eu, que ele diz ali, por contrição e arrependimento diário. Abrir mão nem sempre é desistir. Abrir mão é como dizemos ao nosso coração, para ele ficar em paz, que a vida ajeita o que tiver de ser. Essa frase está mais para Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não é? A gente às vezes critica o deixa a vida me levar. Mas será que a gente tem controle sobre a nossa vida? Será que a vida de fato não nos leva? Ela leva. Não talvez no pensamento do autor da música, que simplesmente acha, deixa as coisas acontecer. Não, mas mesmo que tentamos ser protagonistas na nossa vida, não somos nós os protagonistas da nossa vida. Aliás, isso é uma frase que se usa muito, né? Seja protagonista da sua vida. Mas assim, essa coisa de palavra de, né, motivação. Apesar do nosso eu lutar contra. Como vocês enxergam essa frase, esse tema, Jesus abriu mão de tudo? Como é que nós vemos essa palavra? E aí eu quero convidá-los eu quero ler aqui 3 versículos, o texto da epístola, que o Sérgio leu para nós. O versículo 6 ao 8 diz assim: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Essa palavra abrir mão, o sentido dela aqui é Jesus se esvaziando. Vocês imaginam uma jarra cheia de água e ela sendo esvaziada. Ele se esvazia do que tem dentro. Do que efetivamente Jesus abre mão? O que vocês acham? Do que ele efetivamente abre mão? Vocês já pensaram sobre isso, quando ele diz aqui que ele abriu mão? O que nós entendemos aqui dessa palavra, quando ele fala do que ele abriu mão? Jesus tinha algo, ele tinha algo, e ele abre mão. Ele estava cheio de algo, e ele abre mão disso. E isso está aqui no versículo 6, quando ele diz, ele tinha a natureza de Deus. Ou como na linguagem tradicional fala lá, a forma de Deus. A forma de Deus. Natureza e forma, as duas palavras juntas nos dão uma compreensão um pouco mais perto do que essa palavra, no seu original, quer dizer para cada um de nós. Quando fala em forma, nós lembramos de quê? De forma. Qual é a forma que toma o pão que eu coloco na minha forma? Esse pão vai tomar a forma da minha forma, não é verdade?
ou seja, a forma dá a forma. Qual era a forma de Jesus? A forma de Jesus era ser Deus. Era ser Deus, e a aparência exterior de Jesus demonstrava aquilo do qual ele estava cheio, do seu interior. Jesus era verdadeiro Deus para ser o nosso Salvador. E do que Jesus, então, não vai abrir mão? Ele também tem coisas que ele não pode abrir mão. Ele abre mão do que ele está cheio, que são os atributos divinos. O Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipresente. Todos esses atributos que nós damos a Deus. Disso ele abre mão, ele estava cheio disso, mas tem algo do qual ele não abre mão, e isso é muito importante, de ser Deus. Jesus nunca deixa de ser Deus, até o momento da morte dele na cruz, ele continua sendo Deus, ele é Deus. Por isso nós dizemos, na cruz Deus morre por nós. Paradoxal essa afirmação, dizer assim, mas Deus não morre. Aí nós vamos lá nos filósofos e buscamos a lógica, mas se Deus não morre, como Jesus então, como Deus morreu em Jesus na cruz? Pois é, mas quem disse que essa lógica está certa quando se refere ao nosso Deus? Jesus tem essa forma de Deus, ele é Deus, e na cruz, Deus morre por nós, para nos dar perdão, vida e salvação. Ele abre mão dos seus atributos, ele abre mão de ser, ou de fazer uso da sua divindade, do seu todo poder. Ele abre mão disso. Quando Jesus, por exemplo, no evangelho que nós ouvimos hoje, da entrada triunfal em Jerusalém, ele se torna uma pessoa humilde. Ele entra na cidade de uma forma humilde. Vocês lembram quando, por exemplo, os magos lá do Oriente foram procurar o menino da estrela? O que eles perguntam para o Herodes? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? E o Herodes enlouquece por causa disso e quer matar Jesus. Eu vou matar esse ordinário. Onde já se viu um rei no meu lugar? Nasceu um rei para se tomar o meu... Porque ele era o rei dos judeus. Jesus é rei. E ele escolhe abrir mão desse reino, visto pelos homens como algo importante e grandioso, e faz uma coisa que nenhum rei faria: entrar montado num jumento, que era uma atitude na época humilhante para um rei. Mas ele faz, por quê? Porque ele não vem para ser um rei humano, mas para fazer algo além de ser um rei humano, de ser o nosso rei espiritual, nos levar nessa caminhada da humildade, de nos colocar diante de Deus, nos reconhecendo pecadores, porque Ele tem um propósito para cada um de nós. Existe uma outra coisa que nós podemos dizer que Jesus abre mão. Ele abre mão de condenar, para não abrir mão de perdoar. Porque Ele veio para isso, Ele veio para perdoar. Quando nós olhamos, por exemplo, ali no versículo 9, que começa dizendo assim: por isso, Deus deu a Jesus. Esse por isso, ele nos diz algo muito importante. Essa locução que está colocada aqui, ela expressa uma consequência do que aconteceu anteriormente. Em consequência, podemos dizer, do fato dele ter
aberto a manter-se esvaziado da sua forma de Deus, sem deixar de ser Deus, de fazer uso dos seus atributos de Deus, quando ele abre mão disso, e quando ele assume a forma humana, a nossa forma, mas abrindo mão de ser pecador, porque ele se torna um ser humano e diferente só num quesito em nós. Ele não era pecador. Ele abre mão da sua divindade, mas abre mão da nossa pecaminosidade. Ele é santo. E essas duas coisas caminham juntas. Jesus continua sendo Deus e é ser humano, mas um ser humano sem pecados. Para que ele pudesse vencer o pecado, vencer a morte, vencer o diabo. Abrir mão da forma de Deus para assumir a forma de ser humano é esse ato de amor que em Cristo Deus mostra para cada um de nós. E Deus coloca em Jesus, o Jesus ser humano, ele coloca esse nome, Jesus. E esse nome vai descrever de uma maneira muito clara, muito certa, aquilo que ele iria ser e fazer, de forma completa e integral. Porque Jesus significa a salvação vem do Senhor. Por isso Jesus recebe o nome, porque todos os nomes têm um significado. Então, quando se lia Jesus, você entendia, a salvação vem do Senhor. Todos que olhavam para Jesus viam nele o Salvador. A salvação vem do Senhor. E não há salvação em outro lugar, não há salvação fora de Jesus. Deus honrou e exaltou Jesus, porque voluntariamente ele se humilhou. Ele abriu mão. Jesus não se fez menos do que Deus, mas ele abre mão de fazer uso da sua divindade para assumir a natureza, a forma de um ser humano. E como ser humano, ele abre mão de pecar, porque é isso que ele pode fazer, porque ele é Deus. Para que Jesus foi honrado? Para que Deus honra Jesus? Dando esse nome, para que as pessoas entendam que é nele que acontece a salvação, através dele acontece a salvação. Justamente para nos salvar. Esse era o propósito, salvar a humanidade. A humanidade poderia estar certa que vendo ali Jesus, dizer, a salvação está ali, está aqui, aquilo que aconteceu no Éden, a perdição, o abandono, a morte, a solução estava ali em Jesus, o perdão, a vida e a salvação. E isso transforma as nossas vidas, para que tenhamos o mesmo modo de pensar que Jesus tinha, como começa o nosso texto, quando diz ali, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Sim, tudo isso Jesus faz para nos dar a salvação e nos transformar ao ponto de nós termos esse modo de pensar que Jesus tinha. Será que nós conseguimos ter esse modo de pensar que Jesus tinha? Isso não acontece como um toque de mágica em nossas vidas. Isso acontece porque nós recebemos o dom da fé no dia do nosso batismo. E esse dom da fé se apega à palavra, busca na palavra, busca na Santa Ceia, encontra na palavra e encontra na Santa Ceia o amoroso e gracioso perdão dos nossos pecados. E também, como diz mais adiante, a partir do versículo 10,
para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu e na terra, no mundo dos mortos, caiam de joelhos, para que nós nos colocamos humildemente de joelhos diante desse Senhor que nos salva, e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Não há sobre a face da terra algum ser que esteja ao nível de Jesus. Não há. Nem no inferno. Por isso ele diz, vivos e mortos. Por isso Jesus desce ao inferno, para mostrar que ele é vencedor, que ele é o Salvador, que ele é de fato e definitivamente aquele que veio para trazer a salvação. E isso significa o nosso viver no dia a dia, o batismo por contrição e arrependimento diário, afogando em nós o velho ser. Se nós vamos abrir mão em nossa vida de muitas coisas, abrindo mão do ministério, abrindo mão do sono de domingo da manhã, ou abrindo mão dessas coisas todas que vocês pensaram, que nós possamos abrir mão definitivamente daquilo que pode nos fazer cair e nos perder eternamente. Vamos abrir mão disso. E nós podemos fazê-lo porque temos a fé. Como diz Lutero, por contrição e arrependimento diário, afoga o velho ser em ti. Abre mão, para que em ti ressurja e nasça o novo ser que você recebeu no batismo. E cuida desse novo ser na palavra, na Santa Ceia. Alimenta ele, para que ele cresça, para que ele fique forte. E viva diariamente nessa certeza de que Jesus fez tudo por nós. Ele abriu mão de tudo. Vamos abrir mão daquilo que pode fazer o nosso próximo se afastar de Deus, cair da fé e se perder. Vamos abrir mão disso, para que nós jamais precisemos abrir mão, jamais, daquilo que Deus nos deu na cruz por nós, o perdão dos nossos pecados. Desse, ninguém pode abrir mão, porque se abrimos mão disso, nós estamos perdidos. Jesus abriu mão de tudo que nos separava de Deus, para nós não precisarmos abrir mão daquilo que nos une, daquilo que nos conecta, daquilo que nos aproxima da salvação. O perdão de Jesus. Nessa semana, nós vamos viver a Semana da Paixão. Sexta-feira Santa, o dia da crucificação, um dia que Jesus sofreu ali na cruz, para que eu não precisasse estar ali, para pagar os meus pecados. Mas não termina ali. Vai para domingo de manhã, no túmulo aberto, a ressurreição, a vida, a vitória. E isso Jesus dá para nós. Ele dá o perdão, o pagamento, e nos dá a vida da ressurreição. A vida que nós temos desde o dia do batismo, que nos conduz no dia a dia aqui, até para dentro da eternidade. Que Deus, em sua graça, em seu amor, nos ajude nessa Semana Santa a viver essa fé e nessa certeza por Cristo Jesus. Amém.